do Mestre, a voz daquele que é o Mestre, o amigo íntimo que a amparou em sua vida, que deu a ela o sentido da existência, que ensinou para ela tudo, assim como ensinou para todos os outros amigos, próximos e até os distantes. Porque a presença de Jesus na nossa vida e na vida de todos aqueles foi uma presença tão marcante, tão importante, e quando ele pronuncia Maria, ela diz Rabone, Mestre, ela o reconhece. E isso é uma mensagem para nós, que nós possamos reconhecê-lo em nossa existência, em cada segundo minuto da nossa vida, que possamos imprimir a presença desse Mestre de amor, que guiou e que guia ainda e por todo sempre toda a humanidade, com um único propósito, o propósito de nos oferecer instrumentos para a nossa própria elevação, para o nosso próprio caminhar, livre de arestas, livre de espinheiros, livre de pedregulhos, para que possamos caminhar livremente, suavemente, harmoniosamente, como faz jus à nossa dignidade humana, porque todos nós somos muito importantes aos olhos de Deus, todos nós somos filhos, então precisamos estar cientes, esclarecidos a respeito do propósito da nossa vida. E Jesus vem para isso, para tornar claro para nós que o propósito é nos encaminharmos pouco a pouco, através do nosso próprio esforço, aos braços do Pai Criador. Para quê? Para que sejamos felizes de fato. Não há como nos alegrarmos verdadeiramente, não há como nos tornarmos felizes, repletos, plenos e utilizar ou usufruir dessa vida prometida por Jesus, a vida abundante, sem nos conectarmos, sem fazermos a comunhão com esse sagrado, com aquilo que é verdadeiramente importante, imperecível, o que é verdadeiramente duradouro. Então, que todos nós façamos soar dentro dos nossos corações essa palavra, Rabone, Mestre, e que Ele nos guie. Então, para a gente começar o nosso estudo da manhã de hoje, convidamos todos, tá ok? A projeção, a ouvir esse palestrante querido, Haroldo Dutra Dias, que traz para nós uma síntese do que representa a celebração judaica e cristã da Páscoa. São 9 minutos, mas eu penso que é importante que a gente aproveite essa oportunidade. Nós estamos nos aproximando de uma grande celebração cujas raízes repousam no judaísmo, mas que foram absorvidas pelo mundo cristão, pelo cristianismo, e depois, de certo modo, deturpadas e se transformaram na celebração atual da Páscoa, com seus coelhinhos, com seus ovos da Páscoa e com uma festa que quase não guarda nenhuma relação com a Páscoa genuína. O que é então a Páscoa? A Páscoa é uma celebração judaica do momento em que o povo foi libertado da escravidão no Egito. É importante salientar que quando nós falamos de Páscoa, nós estamos num universo que é o da religiosidade. Nós estamos no mundo religioso. E no universo da religiosidade, nós lidamos com símbolos, com metáforas. Por que isso? Porque a religiosidade tem a ver com sentimento. E religiosidade tem a ver com uma experiência pessoal, com a experiência que a criatura faz de Deus. Como ela experimenta Deus, como ela experimenta a vida, como ela experimenta a si mesma diante da vida e diante de Deus. É óbvio que é impossível traduzir uma experiência tão subjetiva, tão espiritualmente rica, com a linguagem da ciência, que é uma linguagem matemática, uma linguagem analítica, ou com a linguagem da filosofia,
que é uma linguagem especulativa, cheia de um vocabulário complexo e às vezes até prolixo. Por essa razão, a religiosidade opta pela linguagem da metáfora, que é quase uma linguagem dos sonhos, uma linguagem onírica. E, portanto, a Páscoa tem muito dessa simbologia onírica do sonho. O que diz a Páscoa? Que o povo hebreu estava escravo há 400 anos no Egito. O Egito foi invadido então por um anjo da morte, mas naquelas casas que tivessem a marca de um sangue de um cordeiro, o anjo pularia aquela casa. Como o verbo pular em hebraico é pesar, daí vem Páscoa. A Páscoa, então, é o pulo do anjo. O pulo que ele dá nas casas que tem a marca do cordeiro e que, portanto, foram poupados da tragédia de perderem o filho mais velho da casa. Essa é a simbologia. Por que o cordeiro? E aqui é interessante. Na celebração da Páscoa judaica, o cordeiro ficava uma semana com a família. Eles pegavam o cordeirinho e ele ficava dentro de casa. Ali as crianças brincavam com o bichinho, criavam uma relação de afeto com ele. Daí uma semana, o animalzinho era quase que um membro da família. E então, ao entardecer da sexta-feira, toda a família se reunia e o animal era sacrificado. E tinha que ser assim. Porque se alimentar do cordeiro da Páscoa precisava ser uma experiência de dor. É a experiência da perda de alguém amado. Então a Páscoa tem a ver com essa experiência espiritual. A experiência da libertação espiritual, mas que é uma experiência de desilusão. E você não se desilude sem perder. Por isso, esse choque do cordeirinho sendo imolado. Com a vinda de Jesus, o que ele faz? Ele convive com 3 anos com seus discípulos. Cura cegos, cura paralíticos, janta todo dia na casinha de Simão Pedro, cura até mesmo a sogra de Simão Pedro que morava com ele, trabalha com eles, acorda cedinho, vai pescar com eles, até o entardecer, convive com eles diariamente, participa das suas dores, sofre as imperfeições de cada um deles e no momento final dos 3 anos, reúne os 12 e diz assim para eles: vocês vão me perder. Eu estou agora me despedindo de vocês, porque eu vou deixar o mundo corpóreo para voltar ao mundo incorpóreo. E vocês vão experimentar uma tremenda tristeza, uma profunda dor, porque vocês criaram uma conexão emocional comigo. Eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu aprendi, eu compartilhei com vocês. Eu amei vocês da maneira maior que eu poderia amar. Eu amei tanto que você, Pedro, vai me negar, vai me trair, mas eu continuo te amando e nada vai alterar o meu amor por você. Eu amo tanto você, Judas, que mesmo sabendo que você vai me trair, eu não estou te expulsando, eu estou comendo com você e eu te perdoo. Mas eu irei embora. E vocês vão viver a maior experiência de solidão e de ascensão espiritual das suas vidas. Mas o que eu posso prometer? Que do mundo espiritual estarei junto com vocês, vou ampará-los em todas as suas atividades e estarei eu mesmo
do mundo espiritual, comandando a expansão do cristianismo. Portanto, essa crise da morte é apenas um portal para a imortalidade, porque a vida não cessa no túmulo. E toda vez que vocês se sentirem solitários, toda vez que vocês sentirem falta da minha amizade, do meu amor, da minha dedicação, da minha presença, vocês vão se reunir, vão celebrar a Páscoa em minha memória, em memória da minha amizade, em memória do meu amor e, sobretudo, em memória da libertação de que eu sou mensageiro, porque Jesus veio libertar o homem da escravidão da matéria, da escravidão dos sentidos. Egito, em hebraico, chama-se Mitzrayim. Mitzrayim, em hebraico, é estreiteza, prisão. A matéria é opressora, os sentidos físicos são estreitos. A mensagem de Jesus é libertadora, porque ela vem trazer um amor incondicional, um amor que ama independente de. Portanto, é um amor que liberta. Então ele recomenda, reúnam-se, celebrem a Páscoa para celebrar o amor, para celebrar a minha dedicação e para celebrar a imortalidade da alma, a vida espiritual. Mas infelizmente, os séculos passaram e nós transformamos a Páscoa em coelhos e ovinhos coloridos de chocolate, apagando completamente a dimensão espiritual e a experiência religiosa que a Páscoa propõe, que é uma experiência de Deus, é uma experiência de solidão, é uma experiência de amar e de se sentir amado. Não importam as circunstâncias. Isso é a Páscoa. Então, verdadeiramente esse tempo é um tempo para refletir. Nós somos convidados pela vida e pelas circunstâncias a sempre pensar. Jesus veio trazendo essa fórmula. É preciso refletir, saber avaliar as situações, saber valorizar a tradição. Porque naquela ocasião, naquela chamada Semana Santa, Jesus estava com seus apóstolos celebrando uma tradição judaica. Ele era judeu, então reverenciava os costumes judeus. Então, à época, era preciso fazer uma justa posição entre aquilo que era antigo e celebrado há muito tempo, há muitos séculos, que foi a libertação do povo hebreu do jugo egípcio, passando pelo Mar Vermelho, que dizem abriu para que eles passassem, com a vitória sobre o comando do faraó, que naquele tempo era um faraó sanguinário, um faraó tirânico, um faraó desumano, cujos interesses eram apenas explorar os serviços dos escravos hebreus, que ele transformou os hebreus em escravos. Durante 400 anos permaneceram lá no Egito, e sob a liderança de um homem bom, de um homem justo, de um missionário escolhido por Jesus, que trouxe a primeira revelação, que vem a ser os 10 mandamentos do Decálogo, iniciando todo um projeto de libertação humana, porque nós podemos avaliar o quanto éramos rudes, grosseiros àquele tempo, e era preciso dar passo a passo para atingirmos uma maturidade espiritual, uma capacidade de receber as instruções nobres, as instruções do alto. Então, por isso, Jesus vem propor aos amigos a celebração juntos da Páscoa, a tradição
dos judeus, para celebrar a libertação do povo do jugo egípcio. Aí ele propõe a nova aliança, uma aliança diferente, em que os pontos de vista, os paradigmas, a interpretação e o significado são muito mais profundos, muito mais libertadores. Porque antes libertou-se o povo do jugo egípcio. Agora a proposta era que a liberdade individual e coletiva fosse alcançada com um trabalho interior, uma libertação do quê? A proposta de Jesus. A libertação de todas as arestas que muitas vezes ainda nos dominam. Aqueles vícios, aquelas ilusões, aquelas superstições, tudo aquilo que no mundo material parece muito comum e que a gente vai se deixando levar pelas ilusões. Então era preciso libertar do quê? Do egoísmo que não nos deixa servir. Por isso Jesus cinge sua cintura com uma toalha e lava os pés dos discípulos, dizendo para eles que o maior dentre todos seria aquele que se dispusesse a mais servir. Então ele inaugura uma fase e um entendimento diferente dos rumos do materialismo, onde todos buscam apenas para si e não pensam no outro. Jesus mostra a importância de servir, de ser útil, de amparar, acolher, ajudar e lavar os pés uns dos outros, como ele lavou os pés dos discípulos, mostrando o sentido de humildade, de troca, de amparo e de acolhimento. Todos nós somos convidados pela vida a amparar. Isso é natural no ser humano, deveria ser muito espontâneo, embora ainda não seja, mas com treino, com exercício, vamos chegar nesse ponto de nos libertarmos desse sentido tão individualista que muitas vezes nos dirige. Então é preciso pensar, refletir sobre essa oportunidade que estamos tendo de nos aprimorarmos e de qualificarmos a nossa experiência aqui. Aquele sentimento amoroso demonstrado por Jesus a Maria de Magdala é uma experiência de intimidade, de amor verdadeiro, que só alcança quem tem a capacidade de receber as instruções do alto para se libertar das próprias mazelas. E Jesus ainda introduz novos símbolos nessa nova aliança. É o símbolo, por exemplo, do pão repartido. Ele toma o pão e reparte, significando fraternidade, o sentido de fraternidade que vai ser o suporte de um mundo mais humano, de um mundo mais digno, de um mundo mais feliz. Se não pudermos ser solidários e fraternos, estaremos fracassando nesse projeto de elevação espiritual e moral. Então é preciso união. Todos os avatares dos nossos irmãos que se realçaram aqui na vida, tanto no campo material, científico, intelectual e religioso, todos eles abriram mão dos interesses pessoais em prol do ideal, de algo que transcende, de algo maior do que eles próprios. Então propiciaram várias consequências felizes para nós, porque também, como eles, nós somos discípulos desse mestre e temos a incumbência de realizar o nosso melhor. Por quê? Porque ninguém é destituído de talentos, ninguém é destituído de valores, de potenciais, de dons. Então, nessa ocasião da Páscoa, outra ideia vem trazer Jesus, vem trazer
a tradição, a nova aliança. É tempo de sair da escuridão do inverno, do frio, do gelo, do desconforto, para a alegria, para a vida verdadeira, a vida abundante, florida, perfumada dos jardins do mundo. Então há uma tradição muito anterior a Jesus, lá nos campos europeus, em que tribos politeístas celebravam a deusa da fertilidade, porque saíam do inverno rigoroso, entravam na primavera e festejavam isso, porque nós todos somos chamados à alegria que é irmã da gratidão. Quando somos gratos, nos tornamos alegres, nos tornamos mais felizes. Então, tempo de Páscoa é um tempo que a gente deve se fixar e valorizar muito mais o recomeço, a vida que se renova, os novos paradigmas, Jesus ressuscitando, mostrando que a vida é soberana, que não acaba no túmulo, que teremos sempre oportunidade de renovar, de refazer, de recomeçar. Então, isso é muito importante. É o símbolo principal, é a ressurreição, não é a crucificação. Jesus planejou todo um processo para ensinar até o último minuto da sua vida física, reforçar os ensinos que ele já havia ensinado, o perdão, dizendo a Pedro que era preciso perdoar não 7 vezes, 70 vezes mais, 7 vezes, 70 vezes, quantas vezes fossem necessárias. Lá na cruz ele dirige o olhar para o alto e fala com o Pai: Pai, perdoa a esses todos que estão me torturando, porque realmente eles não sabem o que fazem. Porque o caminho não é o da violência, não se ganha reino algum com a violência, como pensava Judas Iscariotes, que era preciso atitude, que era preciso ação para poder vencer o jugo romano sobre a nação hebraica. Os hebreus, os judeus, eram dominados pelos romanos na ocasião, mas não é com violência. E Jesus vem demonstrando que é a mansidão, a reflexão, a capacidade de receptividade que vai modificar os patamares da vida. Nós precisamos fazer bom uso do poder de refletir, porque não será cobrado ao papai, à mamãe, ao irmão, ao tio, ao guru, ao papa, a nossa escolha. Nós seremos e somos sempre responsáveis por aquilo que escolhemos realizar, por aquilo que escolhemos fazer. Então é preciso pontuar que temos todos os instrumentos, a capacidade de realizar a nossa jornada humana, pontilhando essa jornada com amor, mas com amor escolhido e consciente. Porque cada pensamento nosso, lançado no oceano fluídico da vida, tem consequências. Cada sentimento nosso tem consequências. Cada escolha nossa tem consequências. Então, o que a vida faz para nós? Um convite e um desafio. Vamos caminhando com amor a nós mesmos, procurando realizar aquilo que nos compete da melhor forma possível. E a melhor forma possível é não negligenciar a oportunidade que estamos tendo de conhecer com mais profundidade esse mestre, o Rabone,
esse mestre amoroso, guia e modelo de toda a humanidade. Ele que, junto com o Pai, nos oferece todas as condições de sermos resgatáveis. O ser humano é resgatável. Podemos ter cometido o crime maior do mundo, mas somos assim mesmo resgatáveis. Podemos, com o nosso próprio esforço, entender as circunstâncias e transcender as dificuldades, aprimorando o nosso íntimo todos os dias, aproveitando a vida que é sagrada como somos todos nós. Eu sei que está passando um pouco da hora, mas eu vou exagerar hoje, porque amanhã é Páscoa. Dá licença, Andréia? E eu não posso deixar de ler aqui uma pesquisa que eu fiz, alguns pontos principais da última ceia e do Calvário, da crucificação e da ressurreição de Jesus. São pontos pequenos, não vamos tomar tempo demais. Assim, ele disse: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Pois eu vos digo que já não mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Está escrito em Lucas. Então, tomando um cálice, deu graças e disse: tomai isto e reparti entre vós. Pois eu vos digo que doravante não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomou um pão, deu graças, partiu, distribuiu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado em favor de vós. Também em Lucas. Isso significa: corpo é a doutrina de Jesus. Corpo são os evangelhos, as boas novas, as boas notícias. E o sangue é o Espírito que a tudo promove, que tudo cerca em nome da providência divina. Jesus levanta-se da mesa, depõe o manto, tomando uma toalha, cinge-se com ela, depois coloca água numa bacia, começa a lavar os pés dos discípulos. E ainda nessa ocasião ele diz, quando Pedro recusa ser lavado por ele, os seus pés, então perguntam, dizem a Jesus: não, o Senhor não pode lavar os nossos pés, o Senhor é o nosso mestre. E ele afirma, sem modéstia: é importante que a gente seja autêntico. Ele diz: eu sou o mestre. Isso não é exibição, não é falsa modéstia, ele não usa de falsa modéstia. Ele é uma personalidade autêntica, a nos ensinar que a nossa palavra deve ser sim, sim ou não, não, que devemos ser nunca Marias vai com as outras, que devemos ser firmes no nosso propósito de crescer em sabedoria e aprender a amar melhor, com simplicidade, espontaneidade, reflexão e autenticidade. Ele ainda diz: se me amais, observareis meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde acolher, porque não o vê nem o conhece. Então ele está fazendo aqui a promessa do Consolador, a promessa de uma doutrina mais amplamente esclarecida. É a mesma doutrina, é o mesmo cristianismo, porém mais claramente pontuada por Allan Kardec, o mensageiro encarnado, espírito de altíssima elevação, amigo do Espírito de verdade, que vinha visitá-lo quase todas as noites, para poder conversar a respeito da doutrina. Então nós estamos muito bem amparados por essa doutrina, devemos conhecê-la melhor e conhecer mais profundamente esse codificador, esse trabalhador, esse mensageiro de Jesus, que junto com outros espíritos que estavam apostos, desencarnados na ocasião,
elaboraram todo esse projeto libertador, dando continuidade àquele ideal que Jesus veio plantar aqui na humanidade. Dou-vos um mandamento novo. Preste atenção nisso, que é isso que importa. Um mandamento novo de Jesus. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Porque nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos. Está em João. E por último, não vou ler todas, vou ler só algumas. Quando Jesus posto perante o governador Pilatos, o governador interrogou a ele: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Antes da sentença, né? Então Pilatos não pôde contornar a situação por motivos muito pessoais. Ele não quis, porque tinha todo o seu interior enfermiço, a sua vontade de papai. Ele não pôde se impor, sabendo que aquele não era criminoso. Porém, ele teve que cedeu e apresentou Jesus à população: eis o homem, eis o homem. E ele estava dizendo uma grande verdade. Jesus realmente é o homem que alcançou a plenitude, o patamar mais alto de espírito puro. E ele está à frente desse projeto de conduzir a nossa humanidade. Então sejamos gratos por isso. Jesus tomando a dor. Não, esse ponto não. Então, nós queremos encerrar, né, com esse pensamento, um pensamento de gratidão ao Mestre de amor, que vem trazer para nós essa nova aliança e nos encher de esperanças, de dias melhores e de alcançarmos com o nosso próprio esforço a plenitude humana que vai nos dignificar. Que Jesus então nos abençoe, nos proteja, nos envolva nesse sentimento de amor, esse mesmo que ele demonstrava para os apóstolos, para os seguidores. Já não vos chamo de servos, dizia Jesus, já vos chamo de amigos. Então, que nós possamos experimentar essa felicidade de união íntima com Rabboni, o mestre Galileu, Jesus de Nazaré. Obrigada a todos. Uma boa Páscoa.